Olha só, valoriza. Já vou te pedir para deixar o like, porque é o seguinte. Ó, tá invertido o horário aqui, ó. São 4h27. 4h27 da manhã. Tô gravando esse vídeo para você. Então já dá uma fidelizada aí pelo esforço. E tamo junto. Hoje a gente vai falar de funil de webinário. E eu, inclusive, tá? Para somar aí, para conquistar o teu like. Eu fiz até uma apresentaçãozinha aqui, tá? Tô preparado hoje, beleza? E a gente vai falar de funil de webinário. E por que eu quero falar de funil de webinário? Porque eu fiz um monte de webinário esses últimos meses aí, quase todo mês estou fazendo webinário com mais de um expert. Então, tipo, tá rolando várias coisas, eu tô aprendendo um monte de coisa, tô errando, acertando um monte de coisa, estudando também, né, para errar menos. Aí a gente vai adaptando, vai aprendendo. Não sou nenhum, né, o brabo dos webinars, né? Não sou nenhum Russell Brunson, mas eu estudo, eu aplico, tamo aí, na correria. Para quem não conhece, prazer, Arthur Schomer, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tenho quase uma aula para você, né? Então, é basicamente uma aula sobre funil de webinário, para a gente concluir se vale a pena ou se não vale a pena. Será que flopou? Será que não funciona mais? Será que tem alguma outra coisa que está funcionando? Parou de funcionar? Saturou, né? Todo mundo vê que esse papo de saturou, né? A galera começa a vir que esse papo de saturou, né? E no final das contas, tudo funciona. Essa que é a verdade. Tudo funciona, depende do tanto de esforço, o tempo que você vai persistir naquela coisa. Se não for algo que não gera valor para ninguém, né? Ou prejudica as pessoas, aí não vai funcionar mesmo. Em algum momento vai deixar de funcionar. Que é o pessoal às vezes gosta de ganhar dinheiro no curto prazo ali, esquece o longo prazo, faz besteira, enfim. Mas no geral, para mim, essa é a minha opinião. Se tá gerando valor para as pessoas e tal, tudo funciona. E é isso, tá? Não tem esse negócio de método de funil de vendas e tal que não funciona. Tudo vai funcionar. Dependendo do cenário do cara, às vezes vai ter um que não vai funcionar muito bem, porque o cara tem alguma característica específica. O que é a característica do webinário? É a característica do professor. O professor, ele entra na sala e dá aquela aula ao vivo ali para os alunos e tal, né? O webinário é isso, só que é uma sala no Zoom, certo? E você vai cobrar um valorzinho ali para o cara entrar nessa sala, beleza? Basicamente é isso. Depois você pode ter a gravação desse webinário rodando, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre números, tá? Eu vou te explicar, vou falar do webinário, vou te mostrar o funil, vou falar exemplo, vou falar de números, de um exemplo meu, de um exemplo de um expert meu que a gente rodou recentemente e vou compartilhar tudo aqui com você, beleza? Então, sem mais delongas, vou voltar aqui para minha tela. Olha aí, funil de webinário. Então, o webinário é essa aulinha que eu falei, que é igual como se fosse uma aula numa sala, só que é uma sala online, né? Então, o cara vai lá e entrega aquela aula. Essa aula, geralmente a gente vende num ticket mais baixo, né? A gente chama de low ticket, produtos de ticket baixo, de praticamente sem barreira de entrada. A barreira de entrada é bem pequena. Eu gosto muito disso, gosto muito disso. Por quê, cara? Às vezes você quer fazer um lançamento e você vai investir numa captura para um grupo, captura, né, aquela captura que... página de captura mesmo, que não vai te cobrar nada, não vai te vender nada. Você só vai colocar o seu e-mail e seu nome ali, algum outro dado, apertar no botão, vai ser cadastrado e vão te direcionar para um grupo de WhatsApp, né? Só que aí, poxa, tem que botar dinheiro em tráfego e tal, você começa investindo sem ter retorno. E aí eu gosto do webinário por causa disso. Porque se já começa investindo, tendo retorno, se você fizer tudo muito bem feito, né? Deixa eu abrir aqui. Tem que fazer as coisas bem feitas, né? Se fizer aquela página mais ou menos, aquele criativo meio zoado, CTR baixo, aí o negócio começa, né? Aí não... Aí você vai ter prejuízo desde o começo do mesmo jeito. E outra coisa, qualidade. Por quê? O cara tá pagando. Então, quando você faz captura e tal para as coisas, e o cara não paga nada, ele não valoriza. Então, às vezes você capturou lá para um evento ao vivo, né? Capturou, sei lá, quantas mil pessoas. Tu vai no ao vivo, pô, não tem 10%, não tem 20, 30% das pessoas. Agora, o webinário, meu filho, o cara pagou, a taxa de participação é lá em cima, filho. Lá em cima.
né? Acima de 50, 60, 70. Já vi, assim, do pessoal brigar pra conseguir entrar porque bateu o limite ali do Zoom, né? E o pessoal fica maluco, né? A gente não contava que ia dar, né? Nesse caso era limitado a 100 pessoas, e a gente achou que não ia, a taxa de comparecimento ia ser um pouco mais abaixo que, né? A gente imaginou. E aí na prática a galera, quase todo mundo online ali querendo acessar, foi todo mundo ao mesmo tempo, né? Então o comparecimento ele é muito melhor, o pessoal é mais engajado, a qualidade do seu lead é muito mais qualificada, né? E tem um ponto importante também, porque o webinar ele filtra. Você filtra pelo tema. Então o cara está investindo, é um filtro financeiro, né? E você filtra pelo tema também. Então quem vai assistir é a pessoa que consome aquele tipo de conteúdo, certo? Então você consegue filtrar para praticamente qualquer público. Qualquer público, né? Enfim, quiser filtrar para empresário, você vai botar um tema que o empresário vai assistir. Quiser filtrar para quem quer emagrecer, você vai botar um tema de quem quer emagrecer vai querer assistir. Beleza? É um produto baratinho, sem barreira de entrada. Então você compra e assiste o evento ao vivo, né? Aí, resumindo, sem querer, né, tipo, trazer uma complexidade muito alta, que eu acho que não é muito objetivo aqui, tá? Depois vem o upsell. O upsell, ó, vou me transportar aqui, ó. Tô aprendendo aqui ainda. Eita. Pronto, ó. Aí, vou colocar eu aqui, ó. Vou botar aqui. O upsell, aí. O upsell, ele vem como a parada que vai gerar lucro nisso. Então, às vezes você dá um webinário, e aí, como eu disse, se você fizer tudo bem direitinho, você vai ter lucro já desde o começo. Se fizer mais ou menos, talvez você vai ficar meio um lucro quase irrisório, né? Mas, no geral, pelo menos vai se pagar, né? Você pelo menos busca se pagar. Vale a pena, muitas vezes, você investir para ter bastante participante, tá? E se você já tiver feito o webinário várias vezes, às vezes você já tem uma expectativa do que você vai ter ali na conversão, porque no final, isso aqui conta muito. Isso aqui é o que mais conta, na real, tá? Isso aqui vai filtrar e trazer a galera, mas isso aqui é o que vai trazer lucro, tá? E aqui eu trouxe os valores desse exemplo que eu vou passar para vocês, né? Então, o webinário, a venda dele foi 37 no lançamento. E o upsell, que é a oferta mais cara, que geralmente vai estar conectada com o tema do webinário, vai ser um produto mais caro, muitas vezes você vai ter uma comunidade, vai ter, às vezes, aulas gravadas, encontros ao vivo, pode ser uma mentoria, uma consultoria, pode ser um curso mais pica, ou qualquer coisa assim, sacou? A ideia é que seja um valor significativo para você conseguir gerar lucro aqui, tá? Tem upsell de toda a precificação que você imaginar, tá? De valores um tanto mais baixos a valores muito, extremamente mais altos do que isso aqui, tá? Muitas vezes esse valor aqui. Então, eu mesmo já vi upsell de múltiplos 5 dígitos e tal, enfim, tem público para tudo, né? E é isso, tá? Esse é o funil de webinário bem resumidamente. Poderia complicar isso aqui? Poderia complicar isso aqui, mas nesse momento não vejo tanta necessidade. Poderia colocar os order bumps, colocaria talvez um downsell ou outras coisas aqui, tá? Mas em resumo, funil de webinário é isso aí, tá certo? Acabou o vídeo, brincadeira. Agora vamos para o exemplo. Eu decidi não compartilhar a imagem dele, do Expert, tá? Ainda tô compartilhando algumas informações aqui, só para não expor mesmo, para, enfim, sabe? Eu vou compartilhar alguns dados de valores e tal, então para preservar um pouco aí, tá? Então esse exemplo recente que a gente teve, esse expert, você pode ver que são métricas comuns aqui de um Instagram normal, né? Não Instagram hypado, Instagram normal, de alguém que está ali batalhando, né? 128 posts é bastante, né? Aqui eu posso dizer sobre esses posts, são posts de alguém que está conhecendo a plataforma, né? Não de alguém que é especializado. Então, posts, vamos colocar assim, o post tiozão, que não entende do Instagram e tal, é basicamente esse cara, ele fazia assim, bem técnico e tudo mais, tá? Até por isso não teve uma expressão muito grande, né? Você vê que o retorno aqui dos posts dele em seguidores não é, sabe, tão alto. Mas ainda assim é bom, tá muito bom. O cara tá batalhando, tá melhorando cada vez mais, né?
Esse print é recente, né? Então ele já cresceu bastante. A gente roda muito anúncio, faz ele crescer bastante, né? Por conta dos anúncios. Para quem não sabe, mesmo que você roda um anúncio para venda, né? No Instagram, mesmo assim, com esse objetivo de venda, a pessoa vê o seu perfil do Instagram, clica lá, às vezes um percentual vai te seguir, tá? Então, 12 mil seguidores e é isso, tá? Aqui um destaque interessante, né? O perfil dele é em inglês mesmo, a descrição, né? Que ele é um cara que ele tá na Califórnia, é professor universitário, tem alguns livros, a gente vende alguns livros dele também, né? E basicamente é isso. É isso que ele fazia antes. Esse é o primeiro projeto de produto digital dele, tá? Isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, antes disso, ele só tinha um livro, alguns livros, na verdade, com editoras, e tem uns que a gente vende. E é isso. E dava aula em universidade. Essa é a realidade de muita gente. Olha como ele é ultra graduado, sabe? Ele é pesquisador, professor, pós-doutor, diretor de sei lá o que, e é faixa preta também. Enfim, e tem muita gente assim, cara. O oceano, assim, pra galera que é da minha área, assim, e tal, enfim, quer trabalhar com qualidade, trabalhar com bons experts de conteúdo, que entregam valor e tal. Cara, o oceano é gigantesco, tá? E é muito azul. Apesar de tudo que a galera fala, competição e tal, eu vejo que existe uma demanda muito grande ainda. Uma demanda para entrega de qualidade. Entrega não só de qualidade visual, às vezes a galera confunde muito isso, um negócio bonitinho e tal. Qualidade de resultado. O mercado carece de empresas profissionais que sabem entregar resultado em questão de marketing, em questão de produto, marca, posicionamento, vendas de forma geral. Né? No final, tudo é faturamento, vendas. Então, isso o mercado carece. A gente tem muita gente fechando muito contrato, empresas muito ricas, que tem alguns cases, mas dificilmente a gente se vê empresas que tenham como padrão a entrega realmente de qualidade. Né? Essa é a minha percepção do mercado. Tá? Tem muita gente como esse professor aqui. Muita, muita. Muita mesmo. Tá? Muita. Só aguardando alguém para, né, instruir esse cara a fazer acontecer. Então, esse foi o primeiro lançamento desse cara, né? E o primeiro infoproduto dele também. Ele mora na Califórnia, dá aula em universidade e juntos criamos uma estrutura simples que já fatura 5 dígitos por mês em pouquíssimo tempo, né? Então, tem 3 meses que a gente começou, então não tem um histórico forte para fortalecer, 5 dígitos todos os meses, né? Não sei como vai ser os próximos meses, pode ser que aconteça alguma coisa, mas até então, desde o segundo mês, a gente vem só fazendo 5 dígitos. Tá, lembrando que o primeiro mês, é claro, foi o lançamento do produto dele. O segundo mês mantivemos fazendo 5 dígitos e estão buscando esse padrão e ir crescendo por meio dos produtos no perpétuo com pico de vendas. Então é geralmente essa estratégia que a gente segue por aqui, né? Fazendo perpétuo com pico de vendas. Eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo, se vocês acharem interessante. Comente aí. Cara, olha a especificidade desse nicho, né? Biomecânica aplicada ao treinamento. Então, assim, poderia ser qualquer outra coisa, sabe? Você consegue fazer isso aqui com basicamente qualquer nicho, né? Então, se o cara consegue entregar valor, entregar conhecimento, entregar, enfim, um conhecimento que vai gerar possivelmente retorno financeiro, vai gerar saúde ou qualquer coisa do tipo, você consegue fazer isso aqui que a gente fez, tá? Esse aqui é só um exemplo. E por que esse nicho? Porque é um nicho que ele é expert, mas, né, high level. Esse é o nicho dele, né? E aí a temática do webinário, e esse é um ponto importante. A temática do webinário é bom que seja definida com base em pesquisa interna e externa. Então é bom que você olhe o mercado, a concorrência e tudo mais. E é bom que você olhe também internamente o seu público. Então você compartilha stories com enquetes e tal, com perguntas estratégicas para conhecer melhor o seu público e o que eles desejam, as dores deles e tudo mais. Tá? Com isso você consegue, né, claro que juntando a especialidade do expert a esses dados, consegue criar um tema de webinário
assim, matador, vamos colocar assim, tá? Inclusive, eu tô preparando material, vai ser lançado em breve. Assim que estiver disponível, vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Deem uma olhada aí, que tá sensacional. Justamente para ajudar a galera a criar os primeiros produtos de uma forma estratégica e inteligente, que considera além do mercado e o que o mercado deseja, né? O mercado já deseja, considera isso com as aptidões do especialista, as aptidões de quem quer criar esse produto, né? Então ele mescla isso com o mercado, com pesquisa e tudo mais, e com alguns prompts, né? Com IAs gratuitas e tal, você consegue selecionar um tema matador, ou ter várias ideias de temas matadores para você utilizar aí na sua área. Então é bem interessante, vou deixar aí na bio, na descrição desse vídeo, depois você dá uma olhada aí. E olha só, compartilhar os números, hein? Ó, tô compartilhando os números aqui. Você deixa o like aí, valorize esse conteúdo. É muita informação aqui, muita informação. E você vai se motivar com esses números aqui, né? Vai se motivar. Principalmente se você tá assim começando, tá pensando em fazer o webinário e tal. Pô, esse aqui é um primeiro webinário do cara, entendeu? Tiozão do Instagram. Tipo, não sabia postar direito, stories, comunicação, tal, falar com a câmera, essas coisas. É professor, professor. Tipo, pensa um professor. É um professor. Basicamente é isso, tá? Então, assim, é um exemplo super básico, assim, tipo, realista. Um exemplo realista, acho que essa é a palavra, tá? Então dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ó, webinário 37, falei pra vocês, né? 37, webinário, já falamos dele. No primeiro mês, que a gente fez em novembro ainda, né? Novembro é aquele negócio, deixa eu até abrir a tela aqui. Novembro é aquele negócio. Black Friday, Black November, Black Week, todo mundo quer fazer oferta. Novembro. E é isso. Os anúncios ficam caros, né? Fica competitivo o negócio. Mesmo assim, a gente lançou em novembro. Porque sim. Porque era a data que tinha disponível. Tá? Então, o webinário a R$ 37,00 foram 103 vendas. Tá? Isso dá um faturamento ali, eu coloquei ali, 3.811. E a gente investiu para fazer essas vendas aqui R$ 937,00. Tá? R$ 937,00. Aqui já dá um lucrinho, né? Um lucrinho pequeno. Mas para começar tá bom. E tem o order bump. Eu comentei do order bump lá atrás, né? Poderia ter colocado ali no funil. Mas o order bump, só para você entender, o que é o order bump? Deixa eu abrir a tela aqui novamente. Tô aprendendo aqui esse negócio de abrir tela, tá? Vocês tenham paciência comigo. O que é o order bump? Imagina que você vai no mercado, né? Vai até o final do mercado lá comprar o seu pão, que fica ali posicionado a padaria ali estrategicamente, né? Pra você ir lá até o final. Você pega o seu pão, volta, e na hora de pagar, você dá de cara com alguma coisa que faz sentido pra você também, entendeu? Aquele momento ali, você olha aquela coisa, fala, poxa, eu acho que era disso mesmo que eu tava precisando. Aí você pega aquela coisa e aí você vai e finaliza a sua compra ali no caixa com o seu pão e mais um item. Aqueles itens ficam ali no caixa, né? Esse item é o order bump. O que o order bump te ajuda? Ele te ajuda a você lucrar mais, tá? Resumidamente, você lucrar mais. Vou mostrar aqui no número, você vai entender. Olha só. Dessas 103 vendas, eu gastei isso aqui, né? Mas isso aqui foi para trazer as pessoas para minha página para que elas comprassem, né? Só que lá tem o order bump. Quando ela vai comprar, tem um order bump. E das 103 pessoas, 25 quiseram order bump. Então ele é R$29,90. Então a galera, né, 25 pessoas quiseram esse produto de R$29,90. E aí aqui soma no nosso lucro R$747. Tá? Então o lucro aqui somado, né, os faturamentos, retirado o investimento, fica aqui em novembro 3.600. Tá? Para começar, né, o cara tá começando, igual falei para vocês, tem aquele cenário da captura.
Então, por exemplo, a gente poderia estar fazendo tudo isso aqui e não ganhando nada. Porque tá fazendo a captura, tá levando a galera pro grupo, investindo para levar a galera pro grupo. E aí depois, só depois ganha dinheiro, né? Aqui já tá ganhando dinheiro, né? Começou o primeiro dia de anúncio do cara e já tava vendendo. Essa é a realidade, tá? Então, muito bacana. Achei legal. Não são números altos, tá? Né? Acho que é isso. Mas tá legal para começar. Vamos para dezembro? Vamos para dezembro. Beleza, dezembro já tá um pouco diferente, né? Tem mais coisas aqui. Continuamos vendendo no webinário, investimos mais um pouco, mais R$1.000, e faturamos 2.600 para essas vendas aqui. Vendemos um pouco menos em relação ao mês passado, que a oferta terminou ali no meio do mês, eu acho. Não lembro a data, tá? E também teve order bump. Dessas 71 vendas, 17 também tiveram um order bump, tá? R$0 investidos aqui nesse caso, como eu expliquei anteriormente. Aqui a gente já expliquei para vocês, investi R$1.000, é R$1.000 no total. E aí que vem a cereja do bolo que eu expliquei lá atrás, né? Que é o upsell. O upsell vendeu 24, né? Então, como é que funciona esse upsell aqui? Vou abrir a câmera. Imagina, já aconteceu com você. Não sei se você sabia dessa nomenclatura, né? Mas com certeza já aconteceu com você. Você comprou uma aula de qualquer coisa. Pode ser uma aula ao vivo, gravada, qualquer coisa assim. De preferência as baratas, né? A probabilidade é maior disso acontecer. No final da aula, o cara ele transita do tema da aula para o que a gente chama de pitch, que é um aquecimento para a oferta, né? E aí, essa oferta é o upsell, nesse caso aqui. Então, no final do webinário, é feita tipo uma transição para um aquecimento da oferta, onde a gente começa a gerar valor. Então, esse fone aqui, ele é muito bom porque ele encaixa na sua mesa, você consegue girar ele, você consegue subir ele, ele é feito desse material aqui e tal, e vendido nos Estados Unidos. Se você fosse hoje comprar um desses, você pagaria R$50 por isso, 50 por isso, totalizando R$100. Mas hoje a gente tem uma oferta para vocês levar tudo isso daqui, tá? Por R$40. Entendeu? Então ele transita para essa parte da oferta onde ele começa a gerar valor, como eu tentei gerar aqui um pouco pro microfone, e depois ele vai fazer o empilhamento para a oferta, tá? Então basicamente isso, tá? No webinário, o upsell é isso. E a função do upsell é aquela que eu expliquei lá atrás, que é gerar lucro. Vamos ver os números aqui. Eu acho que eu estava aqui o tempo todo em cima do faturamento. É bom que cobre aqui, vocês ficaram na dúvida. Aí olha só, o upsell 24 vendas, né? São 24 vendas a 997, lembrando, é o ticket do produto do upsell, que dá 23.900 faturados, tá? Tirando o investimento aqui de dezembro, esses R$1.000, né? Somando o faturamento aqui, os order bumps, dá 27 mil. Né? Esse aqui foi o resultado de dezembro, pô, segundo mês do cara. O cara mal sabendo mexer ali no Instagram. Lembrando, né, ele continua dando aula na universidade, tá lá dando aula na universidade dele, não perdeu o cargo da universidade dele, que deve dar uma boa grana para ele em dólar. Né? Não deixou de fazer nada, ele só fez um webinar, um evento ao vivo, uma aula, como ele já está acostumado a fazer, certo? Gravou uns criativos ali e tal, aprovou umas páginas, e aí no segundo mês, mesmo sem ser um expert no Instagram, ele fez 27 mil. Bacana, top. E aí, poxa, poderia até parar aqui, tá bacana, né? Mas achei legal trazer janeiro. E janeiro tá até desatualizado. Mas eu vou apresentar aqui para vocês mesmo assim. Deixa eu me posicionar aqui, ó, agora aprendi, tem que me reposicionar. Aí beleza, esse aqui é janeiro. Janeiro tem mais coisa já, ó, que legal. Tá desatualizado, cara. Mas vamos lá. Webinário gravado. Tiveram mais vendas, tá? Aqui tá 60, que acho que faz 2 dias que eu fiz esses slides aqui. Gravei uma vez e eu não gostei, eu tô gravando a segunda. Agora tá ficando legal.
né? Então, para se fazer essas 60 vendas, a gente fechou esse valor aqui, faturou isso aqui, tá? Novamente, tem o Order Bump. Cara, já deu pra ver que o Order Bump é o cara, né? O Order Bump e o Upsell, pô, esses são os caras mesmo. Esse aqui ele é o que mais aparece, mas os bravos mesmo estão nos bastidores, não tem jeito. Order Bump 21 vendas, né, de 60 aqui foram mais 21 agregadas, R$600, tá? O Upsell em janeiro, mais 12 vendas. Fizemos fechamento ali e tal da oferta, beleza. Faturou 11.900, né? 12 vezes 997. E 2 vendas de downsell. O que é o downsell? Downsell também falei lá no começo, poderia ter complicado. Mas só para te explicar, né? Vou tentar agregar um pouco mais de conhecimento aqui nesse vídeo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu fiz uma aula sobre microfones, sobre audiovisual. E aí o meu upsell dessa aula era isso aqui, né? Isso aqui com isso aqui, certo? O microfone com a base. E eu te oferecia R$40. O downsell é tipo assim, eu fiz a oferta, a galera que queria comprar o microfone com a base comprou, né? Que não queria não comprou. Aí eu vou lá com quem não queria comprar o microfone com a base e falo assim, fulano, você não quis o microfone com a base. E se eu te vender só o microfone ou só a base? Te interessa? E eu te faço ainda uma oferta de valor X. Isso é o downsell. Você tira alguma coisa da oferta para baixar o valor ou simplesmente baixa o valor. Eu gosto da ideia de tirar alguma coisa da oferta. A pessoa tem que perder alguma coisa para, né, pagar mais barato. Essa é a minha visão geralmente. Mas é isso, tá explicado. E aí o downsell, a gente começou o downsell pra galera que não comprou o upsell. E, ó, como é que funciona? Esqueci que eu parei de compartilhar a tela. Olha aí. Deixa eu te explicar como é que funciona. Pra você entender como é que é esse lance do upsell downsell. Eu tenho até um outro slide aqui, ó. Não é pra fuxicar outro slide, hein? Eu só vou ver um dado aqui e vou voltar. Que outro slide ainda é segredo. Aqui, ó, peguei. 234. Foram 234 vendas no total do webinário, certo? 234 vendas significa o quê? Deixa eu abrir de novo. São 234 pessoas que você tem o e-mail, telefone, até endereço. Você tem os dados dessas pessoas e você consegue chamar a pessoa no WhatsApp ali para conversar, né? Ofertar alguma coisa de repente. Perguntar se ela gostou do webinário. Pô, gostou do webinário? Depois que passar o evento, né? Perguntar lá, o que você achou do webinário? Foi legal para você? Conseguiu acessar direitinho? Qualquer coisa tem a gravação aqui. A pessoa, tá legal, gostei sim. Aí, nessas mensagens você pode perguntar, chegou a ver a oferta do curso X que a gente lançou, da mentoria X que a gente lançou? Você chegou a ver a oferta, mas no final do webinário? Aí a pessoa fala, poxa, vi sim, ou de repente não vi, poderia me falar mais? Aí você, né? Então essa galera que a gente tem um contato, obviamente a gente faz o contato. Então o vendedor, né? O vendedor nesse caso aqui foi eu e o Felipe. Eu e o Felipe fizemos as vendas aí no 1 a 1. Então a gente entra em contato com todo mundo ali, dessa lista toda de 200 e tantas pessoas, e faz ali estrategicamente, né, a oferta, posiciona a oferta. Às vezes de uma maneira mais direta, mais indireta, vai testando narrativas, abordagens até chegar num padrão bacana. Então, tanto o upsell quanto o downsell, a gente faz nesse X1, entendeu? Tem o upsell no evento ao vivo, que é o próprio expert fazendo o pitch, né? E tem o upsell pelo vendedor, né? O vendedor buscando a venda ali, entendeu? Tanto o upsell quanto o downsell. Depois o vendedor pode novamente vir e quem não comprou o upsell é só excluir, né? Da lista da galera do webinar, oferece o downsell, né? Que é o produto mais baratinho. Basicamente é assim que funciona, tá? Então tem um vendedor nessa história aí, tá? Nessa etapa. Não deixe isso também virar um obstáculo para você. Obviamente, se você está começando, você vai ser o vendedor também, tá? Independente se você... Enfim, o expert ele pode ser o vendedor também, tá? Pode vir a ser até mais efetivo, porque você está vendendo o seu próprio peixe, tá? E conhece o seu nicho, as suas paradas.
E aqui então a gente só começou, só teve 2 vendas. Na verdade teve mais uma já hoje. E a gente tá vendendo aí, tá desatualizado aqui. O upsell também, olha só que interessante. A gente fez o upsell 997. Depois que a oferta acabou, aí a gente muda o preço, né? Muda o preço. Mudamos o preço para 1497. E aí já teve venda também de 1497, depois que a gente encerrou. Então aqui também tem mais vendas em janeiro. E já tem venda a tickets mais caros, o que aumenta aqui também o nosso faturamento, no final das contas. Então esse valor aqui tem mais ainda. Lembrando que aqui não investe nada para faturar isso aqui. O investimento já está aqui, que é a entrada do nosso funil. Tá? Então o lucro de janeiro é maior do que isso, mas aqui está desatualizado, beleza? Mais 13.400, beleza? Então o segundo mês a gente conseguiu fazer já os primeiros 5 dígitos, conforme esperado. A gente esperava já isso aqui, alguma coisa assim. E terceiro mês também, foi bem bacana. Beleza, agora vamos buscar o fevereiro. Hoje é dia 29/1. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas é isso aí. Agora o slide que eu estava escondendo aqui de vocês, que é o totalzão, né? Totalzão. O que é o totalzão? Tô aprendendo. Eu vou aprender isso aqui, cara. Eu vou virar expert nesse OBS aqui. Aí é o seguinte, totais. Já dei spoiler para vocês, 234, né? 3.300 investidos, o faturamento fica em 8.600. O lucro, né, só tirar isso aqui, disso aqui, 5.200. Então no webinário, que é o nosso, que seria a nossa captura, que a gente ia gastar dinheiro para depois ver o retorno, só o webinário sozinho, já no começo já trouxe 5.200. O order bump, que a gente não faz nada, ele fica ali, ele fica ali na estrutura do produto, né, trouxe um lucro de 1.800, tá sozinho, né? Logicamente, o order bump ele tem relação com o webinário, né? É complementar. Isso ajuda a melhorar a conversão dele aqui, né? O ticket geralmente fica um pouquinho abaixo também do ticket do produto de entrada aqui principal, tá? Aí o upsell no total foram 36 vendas, investimos R$0 para isso. O lucro foi 35.800, né? Downsell também teve venda aqui, 2, né? Na verdade são 3, mas está desatualizado, igual eu falei. 994. Beleza, faturamento total 44.100. Tirando esses custos aqui, acho que só teve custo aqui mesmo, né? Tira o custo ali, fica 40.700. Beleza? Foi isso. Isso que aconteceu. Esses são os dados, tá? 3 mesezinhos, né? Que dados ainda antes de encerrar janeiro. E começamos bem, cara. Primeiro projeto desse Expert, achei bem bacana. Até botei um slide específico aqui para enfatizar por que isso é foda, né? Às vezes a gente acaba ignorando pela convivência do dia a dia ali, né? A gente tá fazendo a mesma coisa todos os dias, mas porque a gente fez isso enquanto o expert era professor de universidade e continuava dando aula e não parou de dar aula, continua dando aula, né? Iniciamos um produto que ainda não tinha sido e nem precisaria ser gravado com antecedência, então o webinário não foi gravado com antecedência. Ele tinha, imagina, professor de universidade e tal, ele fala desse assunto todo dia, deve ter uma aula pronta. Então ele deve ter pegado a aula pronta dele, adaptou uma coisinha aqui, outra ali, tá pronta a aula do webinário, né? Basicamente isso. É uma aula de entrega mesmo. Nessa aula a gente entregou conhecimento, né? Agregou valor ali pro cara. Era o que ele esperava, a gente entregou o que ele esperava e mais um pouco e fez uma oferta. Então, nada disso foi gravado com antecedência, não precisou, sabe, se movimentar muito com antecedência para nada. Tá? Só a nossa parte aqui, claro, de antecipação de tudo, planejamento, né? Nós lançamos a mentoria em um grupo com uma base de clientes qualificados que criamos em pouquíssimo tempo. Então, assim, em um mês a gente tinha uma base de clientes qualificados que pagaram para estar nessa base, que gerou lucro. Isso aqui gerou lucro, né? Em um mês a gente fez isso, que foi a venda do webinário, tá? Essa mesma base de clientes pagou para receber a oferta, né? Então eles pagaram para estar no webinário, pagaram para receber a oferta. A oferta mais cara, né? E um percentual relevante comprou. Então, um percentual relevante dessas pessoas que vieram do webinário compraram o nosso upsell. Então, isso é bacana. O investimento para fazer tudo isso foi quase irrelevante se a gente comparar ao investimento para começar qualquer negócio. Isso é real, né? Não tem jeito. Qual negócio? Isso aqui é importante. Vou abrir a tela aqui. Qual negócio que eu vou... Vamos voltar aqui.
Vamos pegar os dados totais, tá? Não, vamos ser fiel aqui. Ó, qual negócio que você vem no primeiro mês? Cacete, tô mexendo tudo errado. Você vem no primeiro mês e você faz 103 vendas, né? Fazer venda é fácil, né? Venda é uma métrica que engana, né? Mas faz essas 103 vendas investindo só R$ 937, né? Vendas que te geram faturamento de 3.800. Qual negócio que no primeiro mês... Errei de novo, cara. Que no primeiro mês você já lucra 3.600. Qual negócio que você faz isso, cara? Fala aí, comenta aí. Qual negócio que você faz isso? Sei lá. Eu acho isso mó doideira. Até hoje, tá? Então, é isso. Tem que valorizar. Investimento quase irrelevante se comparar, porque, poxa, se você for começar qualquer outro negócio, a maioria vai precisar de pagar algum custo inicial, né? Vai precisar pagar alguma coisa. Mercadoria, sei lá, alguma coisa você vai ter que pagar. Aqui não, cara, é conhecimento. Você está vendendo conhecimento. É intangível, você não precisa necessariamente, a não ser que seja um livro, né? Mas enviar, né, pro cara, correio, Sedex, etc. Né? Então isso é muito top. Sem falar, é claro, nas margens, escalabilidade. Pô, consigo vender pro Brasil inteiro para outros países, pessoas em outros países que falam português. Consigo traduzir tudo para outro idioma e vender também em outro idioma. Então aqui as possibilidades são grandiosas, né? Então é importante a gente valorizar. Às vezes eu esqueço de valorizar esse tipo de coisa. Enfim, é isso. Resumo, o webinário continua funcionando, né? A questão do vídeo é essa. O webinário ainda funciona? Dá para vender? Dá. Né? É, te prover que se eu vendi, então porque dá para vender. Tem gente fazendo muito, muito mais dinheiro. Né? 7, 8 dígitos. Tá? É simples, precisa de poucos recursos para executar e nem precisa de curso gravado. Por outro lado, não é tão fácil a execução na prática. Seu retorno acaba sendo prejudicado por cada erro que você comete. Então, for começar a testar aí, no querer ter suporte, querer bater a cara, você vai cometer erros, isso vai prejudicar seu retorno. Então, cada errinho que você comete, você deixa dinheiro na mesa. Então, poxa, fiz uma página zoada, não entendo de copy, vai cometendo erro, né? Eu mesmo estou fazendo meu tráfego pago, o tráfego tá ruim, não estou sabendo ver métrica, não soube otimizar as campanhas, investir pouco. Então, cada errinho que você vai cometendo é um dígito a menos que você vai ter, né? Então, vai sendo descontado ali do seu retorno, não tem jeito, tá? Então, a execução é simples, né? De entender e tal, eu expliquei aqui para vocês nesse vídeo, de uma maneira geral, é claro, não trouxe nada tático, né? Eu trouxe só a questão estratégica, não fui a fundo nas coisas. Dentro de tudo que eu falei tem muita coisa, né? Imagina que tem muitas subtarefas em tudo que eu comentei aqui, né? Então é simples de entender, mas a execução na prática não é tão simples assim, principalmente se você está começando, beleza? Mas o conceito, se você captar bem a ideia, você consegue já começar a ter resultado. A margem é bem interessante, como vocês viram aí, né? A questão financeira, dá para começar investindo quase zero, às vezes R$0 se você já tiver público, já tiver pessoas que te acompanham e tal, né? Às vezes já tem demanda reprimida, que são pessoas que querem já o seu produto. Então dá para você investir quase R$0 ou R$0, né? Então é bem bacana. Isso aqui é muito top. A gravação do webinário vira um produto perpétuo que pode gerar milhares de reais por mês, além de mais leads qualificados para a estrutura. Então, cara, o webinário ao vivo, obviamente você vai gravar ele, né? Você não vai deixar ele só ao vivo e é isso. Não, grava o webinário ao vivo. Se você não for vender esse webinário ao vivo, gravado agora, pô, pelo menos coloca de bônus em algum lugar, né? Você vai gravar aí. E aí a gravação dele vira um curso. É um curso, cara. É um produto no perpétuo que a gente chama, que vende todos os dias. Você consegue colocar ele ali para vender todos os dias. É isso que a gente fez, isso que a gente está fazendo. Continuamos vendendo todos os dias. E já temos um outro webinário agendado para abril.
abril tem outro webinar ao vivo e a gente vai fazer um pico de vendas em abril, né? Aí, se vocês quiserem, eu trago aqui os resultados, né? Posso continuar compartilhando isso aqui com vocês. Se vocês quiserem, é claro, né? Vocês que mandam aqui. O negócio é louco. Ótima forma de startar o Expert no digital. Gera visibilidade, seguidores, retorno financeiro praticamente imediato, se fizer direito. Deixa eu até beber uma água aqui. Bebam água. Tá até aberto já. Então, cara, é o seguinte. Eu gosto do webinário porque você starta o Expert, tipo, até que fácil, sabe? Ele não precisa gravar um montão de coisa e tal, botar todos aqueles obstáculos. Você já gera visibilidade pro cara, então se o cara tá fraco ali no Instagram, tem pouco seguidor, ele já começa a ter visibilidade. Tem gente que valoriza muito isso. Estar visível, ter alcance, seguidores e tal. Né? E tem valor de fato, né? Seguidor pode vir a se tornar um cliente. E a galera, isso muita gente também ignora, né? Do potencial do tráfego, porque quando você está rodando tráfego pago, no Instagram, por exemplo, a galera vai para uma página, né? Uma landing page, que a gente chama, página de vendas. Mas muita gente deixa de pensar sobre a galera que às vezes não vai para essa página, mas clica na bolinha lá do Instagram para ir pro seu perfil. Ela vai pro seu perfil, acha bacana e te segue, né? Esse cara é um possível futuro cliente, né? Um cliente potencial. Às vezes ele não comprou o seu curso ali de primeira, mas ele pode comprar no futuro, né? Então isso é bom também enfatizar, tá? E o retorno financeiro praticamente imediato, né? É igual eu falei ali, primeiro dia, o cara começou a anunciar, já vendeu no primeiro dia. Show de bola. Aí só otimizar a campanha, tal, gerenciar o orçamento. E é isso, e pra cima. Beleza? Agora comenta aí. Vale a pena ou não vale fazer o webinar? Na sua visão, assim, né? Pro seu contexto, pra você. Você faria um webinar? Vale a pena? Valeu a pena? Os números aí que eu mostrei te saltaram os olhos? Você achou bacana? Não achou? Achou que, pô, pouca grana, pouco retorno, ROI baixo? Fala aí, comenta aí, pode comentar o que você achou de verdade, tá bom? Quero saber. E, cara, se você quer ir além, eu tenho aqui as minhas soluções, né? Como eu falei, tem o FPI que vai te ajudar a criar um produto inteligente, né? Um produto competitivo. Então, um produto que vai levar em consideração o mercado, o que o mercado precisa, quais são as suas habilidades, que isso é muito importante, né? Quais são as suas habilidades de valor e juntar isso, né? Juntar o que o mercado precisa, então eles já precisam, né? Com o que você tem, suas habilidades de valor, e com isso criar um produto que una isso, o que o mercado precisa e as suas habilidades. Ou seja, você vai começar com um produto estratégico, um produto que já tem demanda e que falta a sua oferta. E provavelmente, eu gosto de falar isso porque eu sinto que dá uma cutucada, né? Se você, no seu Instagram, você recebe anúncios, assim, de IA, né, da sua área, vendendo produtos da sua área, que os seus concorrentes vendem, que você também tem total capacidade de vender, saiba que tem criança, tem gente que não entende do assunto que você domina, né? Vamos supor, ser um nutricionista. Tem gente que não entende nutrição, criando produtos sobre esses assuntos e vendendo muito, milhões na internet. Então tem a galera que não entende, tá criando produto sobre o que você entende e vendendo pra caramba. E você que entende, não criou o seu produto ainda, tá? Então esse produto, né, o FPI, que é a Fábrica de Produtos Inteligentes, eu criei com esse objetivo de ser quase uma linha de produção de experts, para startar eles mesmo, entendeu? Sem muita barreira, que às vezes a galera tem essa barreira de conhecimento, não entende marketing e tal. Pô, criei uma solução que une tudo isso, usa a inteligência artificial para trazer a questão do marketing, que é o conhecimento que eu tenho, então para mim é fácil,
treinar uma IA, né? Criar um script para você. E é justamente isso que eu entrego. O script pronto, você responde alguns formulários aqui e ali, e você consegue executar o passo a passo. E além disso, entreguei muito, muito mais coisa. Não é só isso, eu entreguei muito mais coisa. Tá? Então clica aí no link que eu vou deixar na descrição, tá? E também tem esse QR Code se você quiser, só apontar aí e acessar a página, beleza? Por hoje é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal que a gente tá só começando. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu vou abrir aqui de novo. Tchau, tchau.